Eu sou filho de mineiros, meu pai, seu José, já partiu para o Senhor, minha mãe, Dona Benedita, está hoje com 81 anos, em Minas Gerais, Itajubá. De uma família católica, muito praticante, cresci ali com a família, 12 irmãos, e fui desenvolvendo já com a juventude, adolescência e juventude, comecei a me interessar bastante em participar da igreja, em ser bem ativo na igreja, no caso da igreja católica. E passei a frequentar os grupos de jovens na época, fiz grandes amizades, fizemos bonitos trabalhos da igreja e passei a me envolver bastante, chegando inclusive a ser líder de jovens da igreja católica. Nosso grupo na época chamava Elos, Estamos Lutando Unidos ao Senhor. Eram vários grupos com nomes de marcas de roupas na época. E então, depois de um certo tempo, onde eu encontrei inclusive quem é hoje a minha esposa, né? Também participava de grupos e a gente tinha uma vida assim bem ativa e éramos jovens muito felizes. Depois de um tempo, já próximo de 20 anos, eu migrei para a Renovação Carismática Católica, porque fazia parte, a gente foi crescendo e ali comecei a desenvolver também o gosto pela palavra de Deus, até mesmo de vez em quando eu era palestrante e passei a ser um dos líderes também da Renovação Carismática na cidade de Itajubá, onde eu nasci e vivi, né, todo esse tempo da minha vida. E lá fiquei como pregador da Renovação Carismática, éramos, como eu disse, assim, muito dedicados, a nossa família, uma família muito ampla, família de mineiros, com poucos recursos, mas uma família feliz. A maior referência para mim hoje, continua sendo, e eu acho que não vai mudar, são os meus pais. Meu pai, um homem seríssimo, simples de tudo. Eu tenho uma lembrança muito bonita de adolescente, muito bonita, que eu carrego comigo. Se falar hoje, qual é a imagem que mais marcou a sua vida? Foi quando eu, provavelmente com 8, 9 anos de idade, naquele tempo, 7 de setembro, era muito festejado e a gente ganhava bandeirinhas do Brasil e tal. E eu me lembro que eu estava assistindo e naquela ocasião, meu pai trabalhava na Prefeitura Municipal de Itajubá. E aí anunciaram o desfile dos operários. E o meu pai era um operário simples, de calçamento de ruas. E quando eu, com 8 para 9 anos, eu vi o meu pai vindo com uma enxada nas costas. Eu, com 8, 9 anos, me emocionei. Até hoje me emociono. Então, aquilo ficou guardado. Meu pai vindo com uma enxada. Essa é a imagem que mais marcou a minha vida até hoje. E ele é a minha referência. Um homem sério, amou minha mãe, viveu, criou 12 filhos. E do outro lado, feminino, a minha mãe. Então, são as duas referências. Minha mãe carrega até hoje, ela carregava as duas alianças, que ela ficou viúva. Aí eu dei esse testemunho, minha mãe carrega as duas alianças e tal. Um dia eu cheguei, ela só estava com uma aliança. E agora, recente, eu falei assim, mãe, aconteceu? Ela falou assim, é que eu peguei as duas, mandei fazer uma só, agora juntou as duas numa. Eu falei, agora ficou mais próximo ainda. Ela falou assim, Eu era, como eu disse, presidente de grupo de jovens, depois um pouco mais maduro e já bem no comecinho de casados, palestrante da Renovação Carismática Católica e amava a palavra de Deus, estudava a palavra de Deus dentro de um contexto católico, estudava bastante. Só que eu comecei, a minha cunhada convertida na Igreja Quadrangular de Minas Gerais, onde o pastor era o pastor João Jorge, um dos nossos conselheiros hoje, e a minha cunhada ficava querendo, como todo crente, querendo me converter de todo jeito. E ela insistia,
Até que eu falei, eu vou fazer uma visita na sua igreja. Mas eu era muito convicto na minha religião. Então, eu não queria ser evangélico, crente. Eu não queria mesmo, eu já estava tudo certo com Deus. Mas fui fazer uma visita, depois outra e outra. Comecei a gostar muito do pastor, que é muito simples, mas trazendo uma palavra assim com muita verdade, muita vida. E aquela palavra que eu tinha estudado bastante no contexto católico, mas eu estava ouvindo de uma forma um pouco diferente. E aquilo foi mexendo comigo. Mas já estava tudo certo para mim. Eu já sou de Deus, e aquela coisa toda. E um dia interessante, Deus usa até os irmãos grossos da igreja, né? Aqueles grosseirão. Tinha um irmão assim lá na igreja, que eu já estava indo visitar a igreja há uns 3 anos, e não tinha decidido batismo, nada. Um dia eu cheguei e cumprimentei esse irmão, falei, a paz, irmão. Ele chegou cumprimentando as pessoas e falou paz para todo mundo, chegou em mim e usou um outro termo, boa tarde, alguma coisa assim. Eu falei assim, ué, você falou paz para todo mundo e para mim não? Ele falou assim, é porque você ainda não decidiu. Eu falei, como não decidiu? Ele falou assim, quanto tempo você está na igreja? Eu falei, já faz alguns anos, aí uns 2 ou 3 anos. Você já batizou? E eu achei aquele irmão muito grosseiro comigo, eu falei assim, mas como isso? Ele falou assim, então, você ainda não decidiu e tal. Foi um choque, foi uma coisa assim grosseira, eu saí mal daquilo. Falei, mas que irmão grosseiro, que misericórdia. Mas depois de alguns momentos assim, de algumas horas, eu comecei a pensar e falei assim, Deus usou esse irmão grosso aí para me despertar. E aí, meu amado, eu falei, Deus, amém, eu quero seguir a tua vontade. Dizem que as pessoas ou vêm por amor ou vêm pela dor. Eu acho que eu vim para Jesus por obediência. Porque eu estudava a Bíblia num contexto, e depois eu vi a Bíblia num outro contexto, e fiz um paralelo rápido ali, um comparativo, e vi, olha, esse contexto agora está mais claro. Então a palavra foi me cativando. E eu, que já amava a palavra de Deus, mas talvez como Jó, né? Eu amava num sentido, mas Deus revelar esse amor num sentido mais profundo. Eu creio que foi isso. E aí eu não tive outra saída senão um dia levantar a mão, eu recebo, eu aceito. E depois de 3 anos e pouco, eu estava com o pastor João Jorge no rio Sapucaí, em Minas Gerais. Nas águas turvas do rio, eu e a minha namorada, minha esposa já na época, a gente tinha casado, lá sendo batizados. E eu acabei assumindo algumas lideranças na igreja e cheguei à vice-presidência da igreja local, já com o pastor Jorge Roberto Nunes, já o 3º pastor. Tinha passado também o pastor Cláudio. E o pastor Jorge, eu passei a ser vice-presidente dele, e ele foi transferido para o Rio Grande do Sul. Foi quando me veio então a oportunidade de ir para Lorena, São Paulo, e assumir uma igreja, a primeira igreja como pastor titular, onde estou até hoje. Nessa igreja nós chegamos, a igreja tinha 25 pessoas, era uma igreja que eu me lembro bem, que eu gosto de construção, gosto de obras, ela tinha de medida 6 por 15, 90 metros quadrados. Era uma igreja bonitinha, modesta, com 25 pessoas, e não tinha mais nada, os terrenos assim do lado, não tinha mais nada. E aí eu comecei a trabalhar ali, pensando que eu ficaria ali uns 2 anos ou 3, e depois iria para outro lugar, ter outra experiência. Mas não foi isso que aconteceu, foi ficando ali, tenho assim, ótimas lembranças daquele começo. E eu até dizia para Deus assim, eu estou assumindo uma igreja, mas eu não sei ser pastor. Eu não sei fazer aquilo que eu vejo os pastores fazendo. Eles oram, as pessoas são curadas, eles oram e as coisas acontecem, até coisas na natureza. Eu falava isso com Deus. Falei, Senhor, eu estou assumindo uma igreja, mas eu não sei. E Deus, naquele tempo, Ele tocou no meu coração da seguinte forma, falando na minha consciência, no meu espírito, Ele falou assim, eu estou te levantando para pregar a palavra. Pregue a palavra e deixa o resto que eu vou fazer.
E a igreja foi aumentando, foi crescendo, e a gente teve que ampliar uma, duas, no mesmo terreno, e ampliamos 5 vezes. Chegamos a uma capacidade do templo para 400 pessoas. E Deus foi dando graça, e eu pude comprar um ou outro terreno. Hoje temos 8 terrenos que fazem parte da igreja. Um dia alguém me perguntou, o que você faz para a sua igreja estar crescendo e estar dando certo? Qual que foi a sua programação? A minha resposta foi aquela, e ela não mudou. Eu procuro não atrapalhar Deus. O grande desafio meu é não atrapalhar Deus, porque é Deus quem acrescenta, é Deus quem faz. E depois de 10 anos em Lorena, Deus usando das nossas autoridades, pastor Mário de Oliveira, e nos trouxe a liderança de superintendência. Foi uma experiência muito forte. E agora estamos já há 12 anos também como superintendente, há 22 anos, indo para 23 anos em Lorena, e podendo ali fazer um trabalho. Eu assumi a igreja com 25 pessoas e um templo de 90 metros quadrados e um terreno. Hoje a igreja lá tem 8 terrenos, dá 4.000 e tantos metros quadrados. São 3 templos, temos um templo para 1.200 pessoas, esse de 400 que eu falei, e hoje nós temos também uma igreja para criança, para 200 crianças. E uma membresia que não é ainda tão grande assim, de 650 membros ativos, e quando eu digo ativos, são ativos mesmo, são membros mesmo. Nós não gostamos de contar ilusão, né? Não gostamos disso porque não é saudável. E uma frequência de 700, 800 pessoas, uma igreja que é muito feliz, uma igreja que nos dá muita alegria. E a região assumimos com 12 igrejas, hoje somos 23 igrejas. E eu acabei também sendo convidado pelo nosso presidente, pastor Antônio Stefan, a assumir o trabalho com casais no estado de São Paulo. Eu amo ministrar para a família, Deus nos deu a graça de escrever 2 livros, né? A Família que Deus Deseja e Casamento sobre a Rocha. E então temos trabalhado com casais, é uma alegria poder trabalhar, é um desafio muito grande, a família tem sofrido muito, mas eu e a minha esposa, a pastora Marilena, pessoa que eu amo, que tem um comprometimento com o reino de Deus, com a igreja, com a família. Estamos trabalhando, estamos felizes e crendo que Deus tem feito algo muito especial na vida dos casais. Então, ser um conselheiro é algo assim tão especial, é um desafio tão grande. E nós temos tido assim experiências profundas, experiências que às vezes elas até doem, mas é tudo pelo reino, é tudo pela edificação de uma visão, de uma igreja. E quando eu vejo que posso ser usado por Deus num nível tão alto de ser um conselheiro, eu fico pensando, realmente Deus é tremendo. Como que Deus consegue fazer essas coisas? Porque esses caminhos, eles não são delineados por nós, não há uma projeção humana para você chegar nisso. É Deus usando de legalidade, de autoridade. E agora a gente vê aí, nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, estabelecendo um trabalho tão especial, abrangendo todo o estado de São Paulo, todo o Brasil. Pastor Antônio Stefan, com uma visão tão aberta. E nós, como conselheiros, eu falo aqui em nome dos 12 conselheiros, felizes, sabendo que nossas vozes estão sendo assim muito respeitadas para trabalhar a igreja. E eu estou crendo muito no crescimento, no avanço da Igreja Quadrangular do Estado de São Paulo. E ser um conselheiro é, primeiro, uma grande responsabilidade, muito. A gente realmente sente na pele, sente vibrar realmente o quanto isso é importante. E por outro lado, é uma grande honra estar no meio de pessoas com tanta experiência. Entre os conselheiros, eu sou com certeza o menor de todos eles.
Marilena, minha esposa, a gente se conheceu quando participávamos de grupos de jovens, ainda num contexto católico. Fiquei gostando dela. Ela até tinha um sentimento por mim, mas tem uma coisa interessante. Eu pedi ela para namorar e ela disse que iria me responder para eu esperar um pouquinho. E eu esperei um pouquinho, 365 dias. Foi um ano esperando. E depois de um ano eu fui na casa dela num sábado. A gente era tão simples nisso, e que bom, que quando eu falei, e aí, você falou que era para eu esperar, que você ia dar resposta depois de um tempão, e passou um ano. Qual que é a sua resposta? Quer namorar comigo? Ela disse sim. Quando ela disse sim, eu não sabia o que fazer, eu dei um selinho nela e fui embora. Não consegui falar mais nada. E assim começou o nosso namoro. Namoramos 3 anos e pouco, quase 4 anos, e casamos. A gente tinha muitos ciúmes um do outro, e aquela coisa assim de jovens, e foi maravilhoso. Ela foi a primeira mulher da minha vida, como eu falei, nós fomos descobrir o que é um relacionamento íntimo juntos, e vivemos assim, uma vida muito feliz, muito abençoada. Com muitas lutas, dificuldades financeiras, mas sempre unidos. Tem um detalhe do nosso casamento: a gente casou ainda na Igreja Católica, casamos na Igreja Nossa Senhora das Graças. E uma das coisas que ajudou muito na nossa conversão, ajudou muito, é que lá na foto a gente viu depois que o nosso pai na fé, que a gente ainda nem era crente, não tinha ainda aceitado, ele estava no nosso casamento. Ele foi lá na Igreja Católica, a gente viu a foto lá, pastor João Jorge, aí falou, lá o pastor veio no nosso casamento. Então aquilo também foi uma coisa interessante. A gente casou, depois de 3 anos e pouco tivemos a primeira filha, a Camila, que é uma bênção, ela é jornalista hoje, ela é pregadora, é líder de célula, ama a palavra de Deus, ama a igreja, ama a família, muito dedicada e prega muito bem. E é jornalista, gosta do que faz. Depois veio a Bianca é publicitária, as duas foram por esse caminho, né, de comunicação. E a Bianca, como publicitária também, ama a vida de publicitária, porém, ela optou por ser administradora da igreja. Ela hoje é a administradora da igreja local, e ela faz um trabalho com excelência, administra uma igreja que não é tão pequena assim, tudo ela faz, e eu fico muito feliz de vê-la ali. Também a Bianca é ministra de louvor, né? Ama cantar e canta assim de forma maravilhosa. Não posso dizer que puxou ao pai, porque o pai é cantor por teimosia, e a Bianca é por talento, por vocação, mas é uma bênção. A Camila, pregadora, a Bianca, ministra de louvor, a Marilena, pastora de excelência, que somos de verdade uma família sacerdotal, que é o que eu desejo para todas as famílias, sejam famílias sacerdotal, porque família sacerdotal vive na intimidade. Falando de família sacerdotal, essa é a visão bíblica para a igreja. O que Jesus tem nos chamado. Em 1 de Pedro 2,9, e vós sereis uma geração eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real. Nós temos isso no nosso coração. E o que fazemos hoje como filhos de Deus, como servos de Deus, é aquilo que só era feito pelos sacerdotes da antiga aliança. Orar por alguém, sacrificar, apresentar holocaustos, ofertas. Hoje nós não fazemos isso diretamente no altar. Isso é sacerdotal. E essa é a visão. E outra coisa interessante, hoje nós sabemos que o véu foi rasgado de cima para baixo, iniciativa de Deus e não do homem. Homem nenhum tem condições de rasgar véu e entrar na presença de Deus, mas o nosso Deus é poderoso para ele sim abrir aquele véu e dizer, pode entrar.
E nós temos ainda uma grande segurança. Nós entramos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro derramado. Então eu deixo aqui a todo o povo de Deus, a todos os pastores, obreiros, líderes, a você, nesse contexto de ministério, eu deixo aqui uma palavra de incentivo. Não desista jamais. Permaneça, porque nós somos a geração sacerdotal que Deus reservou para esse tempo último da igreja. O amor de muitos vai esfriar, mas eu declaro que o amor dessa geração sacerdotal vai aquecer a cada dia, e com o fogo de Deus na nossa vida, nós vamos poder ajudar a muitos outros a sair de qualquer tipo de confusão, de frieza, de mornidão e entrar para aquela visão que Deus tem para nós, para a igreja que nós estamos trabalhando. Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja que tem estrutura, que tem visão, que tem propósito. E saiba de uma coisa, nós estamos no caminho certo, vivendo princípios, sempre debaixo de legalidade, honrando autoridades, honrando Deus e vivendo nesse plano maravilhoso, sabendo que verdadeiramente Jesus Cristo salva, nos salvou, batiza com o Espírito Santo, nos batizou, cura, estamos aqui restaurados de toda e qualquer dor, enfermidade e doenças. E é claro, com a visão completa, aguardamos a volta do nosso Rei e Senhor. Um grande abraço a todos, sou muito feliz porque Jesus me encontrou e me mostrou aquilo que eu jamais podia ver, a sua glória, e Ele por bondade nos revela. Que seja assim também para a tua vida. Um abraço, um beijo no seu coração, fique com Deus. Conhecemos a trajetória de vida do conselheiro estadual, reverendo Ademir Pereira, e de sua família que servem em unidade ao Senhor. No próximo Minha Vida, Minha História, conheceremos a história do superintendente e também conselheiro nacional, reverendo Nelson Anholeto. Continue conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e fique por dentro das novidades da Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua igreja.